Boa noite, gente. Voltamos com as nossas lives de quinta-feira, né? Fiquei sumidinha uns dias, foi uma correria muito grande, eu tava meio passando mal, a Alice meio passando mal, e aí eu não conseguia fazer as lives, aí a gente deu uma paradinha, mas estamos aqui firme e fortes, viu? Pra gente bater um papo bem legal, né? Sobre essa jornada da maternidade atípica, né? Que é tão cansativa e tão exuberante ao mesmo tempo, né? Então, estamos aí, vamos dar mais um tempinho pra galera ir entrando aí pra gente conseguir bater o nosso papo hoje, que vai ser muito legal. Hoje o nosso bate-papo vai ser direcionado para as mamães. Hoje nós não vamos falar sobre sinais de autismo ou sobre o autismo em si, nós vamos estar falando com as mamães atípicas, né? O que é que a gente pode estar fazendo para que a nossa jornada da maternidade atípica fique mais leve, mais tranquila? Como que a gente pode, assim, ajudar a gente mesmo, né, a fazer com que isso se torne mais calmo e mais tranquilo, né? Então vamos aguardar aí as mamães. Guardar um pouquinho aí. Gente, me conte aqui na cidade de vocês está frio. Aqui em Brasília tinha muito tempo que não fazia frio. E agora resolveu fazer um friozinho, a gente teve que tirar as blusas de frio, os casacos aí do guarda-roupa para usar. E dentro da minha casa a gente fica muito gelado. Mas, graças a Deus, tá um tempinho gostoso também, né? Então, vamos começar com a nossa live, ela vai ficar salva para quem quiser assistir, para depois vocês poderem encaminhar para aquela mãe que precisa assistir essas dicas. Então, vamos começar. A nossa live de hoje, gente, vai ser uma live, como eu falei, destinada às mães atípicas, né? Vai ser uma live com uma troca de ideias do que a gente pode fazer para tornar essa caminhada que é tão cansativa, né, tanto física como emocionalmente, em uma caminhada mais leve, mais tranquila, né? E isso não depende só das circunstâncias, isso depende da gente também. Então, a gente vai estar falando hoje sobre isso, né? Tanto que o nome da nossa live de hoje é Como Tornar a Sua Jornada Mais Leve, né? A sua jornada atípica e mais leve. O foco aqui no nosso canal é sempre as mães atípicas, né? Mas essas dicas servem para todas as mães, gente. Todas as pessoas podem estar usando essas dicas porque ajuda muito, né, na nossa vida. E aí, o que acontece, gente? Antes da gente começar, eu quero falar para vocês que tudo que eu passo para vocês eu coloco em prática comigo primeiro para ver se realmente dá certo. E que eu sou mãe como qualquer uma de vocês, uma mãe atípica como qualquer uma de vocês, né? Então, é bem difícil, né, a gente conciliar tudo ao mesmo tempo, né? E aqui em casa, a minha vida mudou muito depois que eu tive a Alice, né? Quando você tá grávida, que você espera um filho, a gente cria sempre expectativas em cima daquela criança, né? A gente programa escola, amigos, festas, mas a gente nunca tá preparado para saber ou para entender, né, ali que o seu filho é atípico, né? Então, quando você descobre que você tem um filho atípico, a gente passa por uma fase de luto muito grande, né? Porque houve uma quebra de expectativa e é normal que aconteça esse luto. E quando a gente supera esse luto, vem a fase de adaptação. E aí que mora o grande vilão, que é o estresse, que é a depressão, que é em tudo. É a fase de adaptação de uma nova vida, eu falo. Com a chegada da Alice, eu já sabia que muita coisa na minha vida ia mudar. Mas eu fazia faculdade, eu estava fazendo
a federal aqui em Brasília, fazia faculdade de agronomia, que era uma faculdade em período integral, né? E tinha vários sonhos, várias coisas, e aí com a chegada da Alice, com a descoberta do autismo e tudo, eu tive que parar, né, a minha vida. Então eu saí da faculdade, alguns sonhos que eu tinha a gente deixa de lado, porque o intuito ali depois passa a ser a criança, né? A gente tá ali para a criança, e isso é normal acontecer. O que não é normal, gente, é a gente se abandonar por causa de todos os encargos, né, que acontece aí com a vida de mãe, com a chegada de uma criança. Então, gente, muita gente dos meus amigos hoje em dia me pergunta: Marcelo, como que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Porque eu trabalho online, eu tenho o meu canal aqui com vocês, a Alice sai de casa todos os dias, tem terapia todos os dias, e eu saio com ela, eu encontro minhas amigas, e a maioria das coisas eu faço com a Alice, né? E muita gente pergunta: Marcele, como que você consegue? Eu fico admirado que você tem um pique e tudo. Nem sempre foi assim, gente. Durante um tempo eu sofri demais, porque eu tive que me adaptar a uma rotina totalmente nova de mãe, principalmente de mãe atípica, né? Então nem sempre foi assim. E aí, o que eu precisei fazer? A primeira coisa, gente, que qualquer mãe precisa, principalmente as mães atípicas, né, que é o nosso foco aqui, precisam é de estudar, é de conhecimento. Gente, conhecimento ele te dá liberdade de você saber como você vai fazer as coisas. O conhecimento ele te dá a liberdade de você conciliar as atividades ali do dia a dia, com tudo com você precisa fazer do seu filho. O conhecimento ele te dá a liberdade para você planejar e acompanhar o desenvolvimento do seu filho, né? Então, mães, estudem sobre tudo, estudem sobre as rotinas, estudem sobre os primeiros sinais, estudem sobre os direitos de autista, estudem sobre especialistas que você pode procurar dessa área, sobre as terapias que existem, porque assim você vai estar por dentro de tudo o que pode acontecer com o seu filho e você não vai ficar tão frustrada, né, com tanta coisa na cabeça para pensar, porque quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente fica cada vez mais frustrada, cada vez com mais demandas ali, e aquilo vai acumulando na cabeça da gente e a gente não consegue fazer nada, né? Então, o estudo ele vai te dar... Só um minutinho, gente, que eu desliguei o computador aqui sem querer. Prontinho. Então, o estudo ele vai te dar essa liberdade de você conseguir entender o desenvolvimento do seu filho, entender o transtorno do seu filho, e você vai ter até mais segurança na hora de conversar com os médicos, na hora de procurar as terapias, porque você vai saber exatamente o que o seu filho está precisando ali e como que aquilo vai ser aplicado, certo? E aí, gente, o que acontece? Eu falei com vocês, muita gente pergunta, né, como que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo com a Alice, que eu viajei agora com a Alice, né, e nas férias e tudo. E, gente, é claro que vai ter mãezinhas que vai ter mais dificuldade de viajar com o seu filho. A Alice, na hora que foi, ela chorou muito dentro do avião, ela se debateu, alguma coisa dentro do avião deixou ela muito perturbada, gritou e tudo. Mas o que é que eu podia fazer? Eu podia dar amor e carinho para ela. Ah, é porque eu fico muito assim, sem graça, porque as pessoas ficam olhando e tudo. Vão ficar olhando, só que a sua preocupação não tem que ser com os outros, tem que ser com o seu filho e tem que ser com você. Então, gente, não deixe de fazer as coisas com seus filhos, porque eles são autistas, porque eles precisam disso, eles precisam entender que por mais que eles sejam apegados à rotina, uma vez ou outra ali eles vão estar saindo daquela rotina. Isso faz parte do crescimento, faz parte da vida deles, né? Então é bom a gente sempre estar pensando nisso. E aí, a pergunta que mais faz, né, que a gente mais faz quando a gente tem o diagnóstico, né, naquele primeiro impacto ali do diagnóstico do autismo, é
como que eu vou prosseguir? Como que eu vou conciliar a minha vida, os meus projetos, com toda a rotina de cuidado, de médicos e tudo mais com meu filho? Gente, autismo não tem cura, autismo é para a vida toda. Então, o que a gente precisa fazer é aceitar e criar maneiras de viver melhor com isso, entendeu? Maneiras de fazer com que a nossa vida seja otimizada, maneiras de sermos mais produtivas, sem esquecer da gente, sem esquecer da criança, né? A gente precisa encontrar maneiras de entender como que a nossa vida vai seguir a partir daquilo ali. E como eu falei, a primeira maneira é você buscar conhecimento, é você estudar e saber tudo referente ao autismo, né? Para você estar ali buscando aquela liberdade de informações que você precisa. O segundo passo, gente, que eu sempre falo, é o passo do autocuidado. Ninguém consegue cuidar de outra pessoa sem cuidar de você primeiro. Como que eu vou cuidar da Alice se eu tô com a minha saúde mental totalmente abalada? Como que eu vou cuidar da Alice se a minha saúde física está horrível e eu não aguento fazer nada? E a Alice é ligada em 24 horas por dia, até dormindo, que a menina se debate, entendeu? Então, gente, a priorização do autocuidado não é um luxo, é uma necessidade que uma mãe atípica tem. Não tem como você cuidar bem do seu filho, não tem como cuidar bem da sua família se você não cuidar bem de você, certo? E olha só, às vezes a gente fala assim e às vezes a pessoa fala, gente, mas eu não consigo porque não dá tempo de eu fazer nada. Tudo na vida é questão de prioridade, gente. Aí você fala, mas minha prioridade é o meu filho. Sim, ele vai ser sempre sua prioridade. Só que para ele ser sua prioridade, você precisa priorizar a sua saúde, a sua vida, porque senão você não vai conseguir cuidar dele, certo? Para você ver como que isso é verdade, a gente pode usar como como que eu posso dizer? A gente vai usar aqui como pilar, né, desse estudo, a pirâmide de Maslow, que todo mundo já ouviu falar, né? A pirâmide de Maslow, ela é dividida em 5 etapas, né? E para você subir cada degrau ali, você precisa estar com aquela etapa que você tá concluída para você passar para outra. Então, assim, você conclui a outra e passa para outra. Não tem como você pular de etapa, porque uma coisa é interligada à outra. E assim é a nossa vida, o nosso dia a dia, certo? Na base da pirâmide de Maslow, o que nós temos são as necessidades fisiológicas. E por incrível que pareça, ela está na base, porque é ela quem faz com que todo o restante da pirâmide fique aonde deveria estar. Só que também são as que a gente mais deixa de lado, certo? E ela não pode ser deixada de lado. Gente, as necessidades fisiológicas como comida, sono, repouso, água, sexo, conforto físico, todas essas elas precisam ser atendidas para que você consiga chegar no seu pilar de segurança. E aí as pessoas falam, mas eu não sei como, eu não consigo mudar. Você não vai mudar a sua vida, você não vai conseguir adaptar a sua rotina, a rotina do seu filho de uma vez só. Você vai fazendo isso aos poucos. Então, seguindo nessa didática da pirâmide de Maslow, comece a cuidar de você por pouquinho, lá da base. Começa a tomar uns 3 litros de água por dia. Começa a cuidar da sua alimentação, começa a fazer uma atividade física, começa a ter mais intimidade com o seu parceiro, entendeu? Isso tudo vai fazer com que o seu organismo, ele entenda que ali está ocorrendo mudanças. E a mudança não precisa ser com você e o seu filho de imediatamente, pode ser com a sua saúde. Porque a partir do momento em que você tiver com as suas necessidades fisiológicas atendidas, você vai ver que isso já vai te dar mais incentivo para você querer seguir aumentando cada degrau da pirâmide.
E isso vai fazendo com que cada degrau da pirâmide se ajuste a uma rotina que vai ser boa tanto para você como para o seu filho, certo? Mas é essencial que você comece a fazer algo por você hoje, agora. Depois que as suas necessidades fisiológicas elas foram atendidas, a gente passa para o segundo grau da pirâmide, que é a segurança. E no nosso caso de mães atípicas, eu classifiquei como o pilar de organização. Não tem como a gente organizar uma sequência de estudo, não tem como a gente organizar uma sequência da nossa própria vida. Ali, hoje eu vou fazer isso, aquilo, se você não tem organização na sua vida. Eles falam que o externo reflete o que está no nosso interior. Uma criança autista, quando ela está em meio à bagunça, à desorganização, ela se desorganiza muito mais fácil do que quando ela está em um ambiente organizado, um ambiente calmo. A organização da casa, da roupa, do que você vai comer, isso tudo traz paz, traz aquele mar de tranquilidade para a sua vida, né? E também traz isso para a criança. Um ambiente organizado traz segurança para a criança e traz segurança para você. Marcele, mas eu organizo a minha casa e tudo. Gente, a organização, ela não parte só de você deixar a sua casa organizada, deixar a sua geladeira organizada. A organização vai de você organizar a sua vida, que nós vamos falar isso mais para baixo. Ela é um tema bem amplo, não é só a casa. A casa é só um reflexo daquilo que o seu interior está mostrando ali, certo? Então, se você já está com o seu fisiológico, se você já está com a sua organização ali já meio caminho andado, aí você precisa de chegar no pilar social. E qual é esse pilar social? Gente, nós somos seres sociais. Nós precisamos socializar com outras pessoas. Nesse pilar vai entrar a importância de você procurar grupos de apoio, você ter um bom relacionamento com os seus colegas de trabalho, você fazer interações com pessoas novas, você tá ajustado em uma comunidade que vai te dar apoio, tá bem com a família, porque isso tudo faz com que a gente se sinta seguro, faz com que a gente se sinta feliz. Então, gente, a gente precisa organizar a nossa vida para que esse grupo de social aí, ele também faça parte disso. É muito importante. Aí geralmente fala, não tenho como estar de bem com a minha família, porque ninguém aceita isso, aquilo outro. Mas aí que entra a importância de você achar grupos de mães atípicas, grupos de pessoas que estão vivendo a mesma dificuldade que você. Porque às vezes o que a gente precisa é conversar. Às vezes o que a gente precisa é ver que tem outras pessoas que também passam pelas mesmas dificuldades que a gente. Mas como que ela consegue fazer aquelas coisas que eu não consigo? E conversando com essas pessoas, tendo essa troca de conhecimento, a gente consegue às vezes enxergar soluções para problemas que a gente achava que era gigantesco, mas que na realidade ele só estava tão grande porque você não tinha o conhecimento que você precisava. Então é super importante a gente estar envolvido em um ambiente, em grupos de pessoas que passam pela o mesmo problema que a gente, né? Depois que você conseguiu conseguiu acabar com as suas necessidades fisiológicas, que você tá com o seu ambiente organizado, que você tá com o seu social ali encaminhado, você vai passar para estima. Marcele, mas o que é a estima dentro de uma família autista, né? De uma família que tem alguma criança que tem alguma deficiência, uma mãe atípica? Como que isso vai afetar ela? Gente, geralmente a gente precisa de reconhecimento. A gente precisa de aprovação de outras pessoas. A gente precisa que alguém fale para você, não, você está fazendo um bom trabalho.
você tá sendo reconhecido pelo aquele trabalho que você está fazendo. Isso faz com que você ligue um sinalzinho no seu cérebro lá de que fala, opa, tô pelo caminho certo. E isso te motiva muito mais a seguir fazendo aquilo. Então, é muito bom a gente ter esse reconhecimento, né? Esse orgulho de como a gente está levando a nossa vida, certo? E a autorrealização é o topo da pirâmide, que é aquele local onde você consegue lidar com a adversidade que aparece, você consegue lidar com os problemas de maneira que eles não vão te afetar tanto, não vão fazer com que você se estresse tanto, porque aquilo ali você está fazendo com paz no coração, porque você sabe que é o que precisa ser feito, certo? Então, para você ver como que é importante o autocuidado, porque o autocuidado ele não engloba somente você cuidar de você, da sua aparência. Eu sempre falo isso aqui, gente, quando a gente fala de autocuidado, nós estamos falando de um universo e não somente de vestuário, de beleza, dessas coisas, certo? Então, é muito importante você poder cuidar da sua vida, você conseguir, mesmo sendo uma mãe atípica, realizar os seus sonhos, realizar os seus ideais. E para isso, como eu tô falando, a gente precisa adaptar a nossa vida à rotina da criança. Porque uma criança autista, ela não vai conseguir se adaptar a gente. É a gente que tem que se adaptar a ela. Então, você vai criando meios e maneiras de fazer com que isso aconteça, certo? Então, gente, o primeiro meio é você buscar conhecimento, porque o conhecimento te dá liberdade para você conseguir desopilar de medos, de frustrações e saber exatamente como buscar o desenvolvimento do seu filho. O segundo passo é você cuidar do seu autocuidado, é você cuidar de você, né? Levando em consideração tudo que você precisa para você se tornar uma pessoa autorrealizada, né? Para você chegar nessa autorrealização aí e se sentir satisfeita, se sentir orgulhosa de você mesmo, certo? O terceiro passo, gente, é um passo que é o passo de organizar a vida mesmo. Que eu acho que é assim maravilhoso, viu? Eu adoro esse. Existem várias maneiras, vários métodos da gente fazer uma organização da nossa vida. E aqui eu vou estar falando com vocês de maneiras que... Só um minutinho. De maneiras práticas, gente. Eu vou passar para vocês hoje, assim, algumas coisas práticas do dia a dia que eu faço e que me ajudam muito na minha rotina, certo? Existe um método de organização que se chama GTD, que é basicamente cuidando da vida, né? O método. E como é que a gente vai conseguir cuidar da nossa vida? Quando você é mãe atípica ou quando você é mãe, a gente tem muitos esquecimentos. Eu não sei se vocês são assim, mas às vezes eu tô aqui, vou pra cozinha, chego na cozinha, já não lembro mais o que eu vou fazer. Quantas vezes eu já perdi minhas consultas, eu já perdi consulta da Alice, eu já perdi, às vezes, coisas que eu comprei, tava na minha mão, eu parei para fazer alguma coisa e esqueci. Então, tipo assim, a gente fica com tanta coisa na nossa cabeça que às vezes a cabeça para de funcionar. Quanto mais você sobrecarregar o seu cérebro, sua cabeça com preocupações, mais esquecida você vai ficar. Porque, gente, isso é normal. Às vezes você tem tanta coisa para fazer que o seu cérebro ele vai dar atenção àquelas coisas que ele julga ser mais prioritário. Então, a gente precisa de métodos que ajude a gente a não esquecer de coisas importantes, que ajude a gente a desopilar, a tirar da cabeça aquelas coisas que a gente precisa para a gente se tornar mais produtiva no nosso dia a dia, certo? E isso é o que faz com que algumas pessoas
em 24 horas consiga fazer milhares de coisas e outras pessoas no mesmo tempo não consigam fazer as coisas. Porque a maneira como ela organiza a mente dela, a maneira como ela organiza a vida dela, faz com que ela seja mais produtiva, certo? E aí, olha só, métodos para a gente conseguir organizar a nossa vida. O primeiro meio que eu vou dar para vocês aqui é a agenda de anotação. Gente, faça um script da sua vida, do seu dia a dia ali, o que você precisa fazer. Anote até as coisas mais bobas. Existem vários autores de vários livros que indicam que é muito bom você estar, gente, sempre com uma caderneta ao seu lado, para você poder anotar. Coloque dentro da sua bolsa, do lado da sua cama. Você lembrou que você tem que fazer uma coisa, que você anota. Somente o fato de você lembrar, anotar aquilo do papel e tirar aquilo da sua cabeça, porque você sabe que na hora que você precisar, você pode ler ali que você vai lembrar o que tem para fazer, vocês não têm noção de como isso ajuda a pessoa a ficar menos estressada. Isso faz com que a pessoa se sinta muito menos sobrecarregada. Gente, eu anoto tudo. Esse caderninho aqui já é o segundo. É um caderninho pequenininho que eu compro, que fica perto da cama, fica dentro da minha bolsa. E aqui, gente, olha, eu vou mostrar pra vocês. Tem tudo. Tudo que eu vou fazendo. Eu consegui fazer, eu dou ok. Eu não consegui fazer, eu dou um X, porque isso vai passar pro outro dia. Entendeu? E, gente, eu anoto tudo, tudo, tudo. Essa aqui foi tudo que eu fiz hoje e essa aqui já é de amanhã. Todos os dias à noite eu olho e passo pro dia seguinte o que eu vou precisar fazer. E aqui tem tudo, gente, desde lavar ao banheiro, a ver o vestido da academia da Alice, a lavar a sandália da Alice, a comprar fralda, colocar feijão de molho, tudo, gente, tudo que eu tenho para fazer no meu dia. Qualquer ideia, eu acho que eu posso fazer isso pra Alice que vai ficar legal. Eu acho que eu posso fazer isso no meu trabalho que também vai me ajudar. Eu anoto nesse caderninho. Tudo, gente. E isso é como eu falei com vocês, ajuda demais no desgaste mental. Porque se você não anota, você fica, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso tal hora. Ai meu Deus, eu tenho que fazer aquilo tal hora. Então, gente, anote tudo que você tem que fazer. O segundo meio que eu vou passar para vocês é destralhar. Marcele, mas o que é isso, destralhar? Destralhar de coisas físicas e mentais que não te fazem bem, que você não precisa. Como a gente falou, gente, o ambiente físico, ele é um retrato do nosso ambiente emocional. Se você tem uma casa com muita tralha, muita coisa que você não usa, você abre o guarda-roupa e tem aquele monte de roupa lá com etiqueta que você comprou no impulso e nunca mais usou, aquilo fica lá e você fica, ai gente, eu vou deixar isso aqui porque uma hora eu vou usar. Ou eu comprei essa calça aqui, eu conseguia usar, agora eu engordei, não tô conseguindo usar, eu vou deixar ela aqui para quando eu emagrecer de novo. Eu nunca mais consegui usar uma calça depois que eu engordei. E nunca conversei com alguém que realmente emagrecesse para usar aquela calça de novo. Gente, você tirar da sua vida, tanto física como emocional, coisas que não te acrescentam, faz com que você tenha uma leveza na alma que vocês não têm ideia. Então, é muito bom você destralhar, você tirar tanto da sua casa como da sua mente, coisas que não tem necessidade, entendeu? E buscar informação faz muito isso, porque quando você busca informação, você aprende o que o seu filho precisa de acordo com, para o autismo, de acordo do que ele vai necessitar para o desenvolvimento dele. Você para de pensar em coisas que você não tem medo, você para de pensar em coisas que você não sabe, você vai pensar em coisas que você sabe, e aquilo vai fazer com que o peso mental daquela coisa seja menor. Então, é importantíssimo, gente, você aprender a destralhar. Tanto coisas físicas como coisas mentais. Gente, aí você fala, mas eu vou jogar agora as coisas que eu tenho em casa. Não, você tem um monte de roupa dentro do seu guarda-roupa que você não usa.
Você pode separar aquelas que você quer para doação, você pode separar um monte para você vender. Ah, eu tenho livros. Separar, e olha, esse livro aqui eu li, gostei, eu quero que ele fique aqui. Ele vai continuar lá. Esse livro aqui eu não gostei, não vou ler de novo, vai para doação. Esse livro aqui tá novo, mas eu acho que ele não tem mais nada a ver comigo, eu não quero ler ele, vamos vender. Entendeu? Então, tipo assim, existem meios de você destralhar as coisas, certo? Existem também, gente, abertos, gente, é porque qualquer coisa pode atrair a nossa atenção se ela não estiver no lugar que ela deveria estar. E isso, gente, pode ser assim, qualquer coisa, desde uma simples caneta a você abrir uma empresa, por exemplo. Então, tipo assim, você precisa organizar as coisas de maneira que você não vá ter sua atenção tirada por aquela coisa, certo? Isso é muito importante. A nossa mente, ela fica limpa quando você consegue controlar, né, com eficiência esses laços abertos, quando você dá priorização às suas tarefas, né? Quando você consegue controlar esses laços abertos, que são essas coisas que estão fora do lugar, você consegue priorizar as suas tarefas e isso faz com que você seja mais produtiva. Gente, e tudo isso que eu tô falando, ele vai para aquele conceito de que você, quando tem essa organização, fica menos estressada, você fica com menos cansaço mental, você consegue priorizar mais as coisas que você realmente tem que fazer ali naquele dia, naquela hora. Você consegue enxergar a sua vida no cotidiano de maneira mais clara, você consegue ser mais produtiva. E isso é muito importante para uma mãe atípica. Isso é infinitamente importante para uma mãe atípica, gente. Então, existem maneiras de você fazer isso, deixar a sua mente mais limpa, certo? Existem passos, gente, que você consegue fazer e você consegue deixar a sua mente mais clara, deixar a sua mente mais limpa, ficar menos estressada, e é isso que eu tô tentando passar aqui para vocês hoje, né? São técnicas que eu uso que para mim dá muito certo e eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Então, gente, peraí, prontinho aqui. Então, como eu estava falando, a gente precisa organizar esses laços abertos para a gente conseguir priorizar as nossas atividades, certo? E aí, como que a gente prioriza nossas atividades? Porque para mim, Marcelo, tudo é importante. Se eu tenho que arrumar a casa é importante, se eu tenho que ler um livro é importante, se eu tenho que levar meu filho ao médico é importante, se eu tenho que fazer uma comida é importante. Realmente, tudo tem sua importância, mas existem prioridades que são urgentes, que são prioridades que você precisa estar fazendo na frente de outras, certo? Então, esse método do GTD que eu tô falando com vocês é um método que ele vai manter a sua mente limpa e com isso vai te manter menos estressada, né? Ele tem muitos resultados e muitos resultados positivos, cientificamente comprovados. Só que para que você faça isso, você precisa fazer com que esses métodos virem uma rotina, virem um hábito, tá, gente? E aí, como, Marcele, que eu posso identificar quais são as minhas prioridades ali? Existem 5 passos, gente, que você vai fazer. Você vai coletar, você vai processar, você vai organizar, revisar e executar tudo aquilo que está na sua mente. Mas como que você vai fazer isso? Primeiramente, você vai, na etapa de coletar, você vai fazer uma caixa de entrada como se fosse um e-mail, gente. Na sua agendinha lá, você vai escrever tudo que tem na sua cabeça que você tem que fazer. Desde a coisa mais simples à coisa mais complexa. Eu preciso comprar um laço para cabelo da minha filha. Eu preciso ver os documentos que eu preciso para abrir uma empresa. Você vai escrever tudo na sua agendinha. A primeira coisa que você vai fazer, certo?
Depois que você colocou tudo isso, gente, e eu tô com a agendinha aqui porque o que acontece? Eu gosto muito de escrever, então eu lembrei, eu tô ali escrevendo, entendeu? Mas não necessariamente precisa ser uma agendinha assim de papel, com caneta. Você pode fazer isso no bloco de notas, no seu celular, numa agenda virtual, aonde você se sentir melhor, certo? Então você vai coletar esses dados e vai colocar ali tudo escrito. Você vai tirar da sua mente tudo aquilo que está ocupando espaço, certo? Depois que você tirou, a gente vai processar essas informações. E como que a gente vai processar essas informações? Você vai olhar para aquela anotação e vai falar, tá, e agora qual ação eu devo tomar? O que que eu devo fazer com esse monte de anotação que está aqui? E ali você vai começar a separar. Se é uma coisa que você... Só um minutinho. Aí você vai começar a separar. Gente, isso aqui eu consigo fazer agora, vai demorar a ser feito. Esse aqui eu vou fazer? Realmente eu vou fazer isso? Isso aqui eu vou fazer, mas como é que eu vou fazer? Esse aqui eu consigo fazer agora? E você vai olhar isso opção por opção, dentro de todas as coisas que você colocou ali. Se naqueles casos que tem ali, eu coloquei assim, marcar no calendário a data do... tem que marcar ali no calendário a data do pediatra. Se você consegue fazer aquela ação em menos de 2 minutos, você automaticamente pega o seu celular, já coloca aquela ação ali na sua agenda, com tudo que você precisa e risca ela dali. Entendeu? Essas pequenas ações, o mais rápido que você fizer elas, mais rápido você desocupa o lugar na sua mente, certo? Depois que você processou, você viu quais são as suas prioridades ali, você vai organizar. Gente, como que eu vou organizar uma lista com tantas coisas para fazer? Primeiro, você vai fazer a sua lista do dia a dia, o que você precisa estar fazendo ali no seu dia a dia, para que você consiga deixar o seu dia mais otimizado. Segundo, aquilo lá você vai ver o que é aquilo dali, o que você realmente vai fazer. Eu acho que aqui ó, eu preciso tirar o documento do carro, só que vai ficar muito difícil para mim, meu marido pode fazer isso, então eu vou delegar para o meu marido a obrigação de fazer aquilo, certo? Nem tudo, gente, a gente vai fazer sozinha. E muitas vezes a gente tem mania de querer dar conta de tudo. Só que a gente já tem que aprender que delegar as suas tarefas diárias para o seu companheiro, para sua ajudante, aquilo ali vai ajudar a aliviar muito a pressão da sua cabeça, vai ajudar muito. Então você precisa saber que você tem que delegar. Né? Agora, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso tirar o cartão, igual tá aqui no meu, eu preciso tirar o cartão de estacionamento da Alice. É uma coisa que eu preciso fazer, mas que precisa de ser feito em etapas. Então, ele não vai estar na minha lista diária. Eu tenho a minha lista diária com tudo que eu vou fazer e tenho uma lista de projetos, que é o que eu preciso fazer, que são com mais de uma etapa. Então, o que eu faço? Eu pego, coloco lá, tirar o cartão com todas as etapas que eu preciso. E ali eu sei, essa etapa que eu já fiz, agora eu preciso fazer essa. Essa aqui eu já fiz e também vou precisar fazer essa, entendeu? Então, é muito bom você conseguir visualizar aquilo ali de uma maneira simples, prática e que não vai ficar ocupando a sua cabeça. A minha amiga colocou bem assim, eu também preciso tirar esse cartão. Vamos tirar, amiga, a gente precisa. E aí, gente, quando você tem essa facilidade de olhar e você organiza essas listas, ficam muito mais fáceis de você fazer. E aí, Marcele, mas aí eu vou ficar fazendo lista todos os dias? Gente, é uma coisa tão rápida que você faz. Todo dia de noite eu chego ali, sento, o que eu preciso fazer amanhã? O que eu não fiz hoje, eu passo para amanhã, mas eu tenho que adicionar isso, 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 isso. Coloco ali o que eu preciso fazer, certo? Aí, a minha ficha de projetos, eu olho a cada 15 dias. Olha, nesse aqui eu já fiz isso, 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 esse aqui já terminou, esse aqui ainda falta fazer esse, vou adicionar esse novo projeto que eu preciso fazer assim, assim, assado, com essa e essa etapa.
Gente, o fato daquilo não estar ocupando lugar na minha cabeça vai me deixar muito mais tranquila, certo? Depois disso, a revisão, que igual eu tô falando com vocês, né? À noite eu sento e vou lá revisar certinho o que eu vou fazer durante o dia, vou ver lá a cada 15 dias o que eu preciso fazer dos projetos, e aquilo ali me deixa muito mais otimizada, deixa a minha vida muito mais otimizada, certo? E chegar à maneira de concluir, né, gente? A procrastinação, gente, ela tem como ser vencida, porque muitas vezes a gente coloca tudo ali, mas a gente fica procrastinando algumas coisas pequenas. Ah, isso aqui dá pra me fazer depois porque é rápido. E aí quando você vai ver, você tá com uma lista deste tamanho de coisas a fazer porque você foi procrastinando. Só que a procrastinação, gente, ela pode ser vencida assim. Eu tenho várias coisas para fazer ao dia. Faça um pedacinho, um pouquinho dela a cada momento. Ai, gente, eu tenho muita vasilha para lavar. Agora eu só vou organizar as vasilhas aqui, depois eu lavo. Vai lá e organiza as vasilhas e vai lá e faz outra coisa. Quando você voltar lá na cozinha, você fala assim, agora eu vou lavar esses copos. Você lava o copo, vai lá e faz outra coisa e volta. Se você for fazendo pedacinhos, quando chegar no final do dia, você vai ver que você fez várias coisas. E esses vários pedacinhos juntos viram uma ação grande. Então, se você está procrastinando fazer uma coisa que é grande, faça em pedaços. E se é uma coisa pequena já para ser feita, faça naquela mesma hora, gente, para você liberar espaço na sua mente, certo? Então, gente, é muito importante esse método de anotação, de GTD, de você estar organizando a vida, ele dá pra gente uma flexibilidade muito grande de você conseguir entender como você vai fazer as coisas. E ó, para vocês verem, eu falei com vocês, aqui ó, tem tudo que eu preciso fazer amanhã, certo? Gente, isso aqui já é o meu segundo caderninho, por isso que tá no começo, tá? Tudo que eu preciso fazer amanhã. Mas eu também tenho a lista de projetos da Alice. Eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês. Só um minutinho. Que igual eu falei, tudo que eu faço, eu vou colocando aqui, ó, projetos da Alice. Não vai dar para vocês lerem porque isso aqui tá virado, mas aqui tá, ó, eu tirei a CIPTEA, agora eu preciso tirar a identidade da Alice. Então, tá aqui, identidade. O que eu preciso fazer para me tirar a identidade? Eu consigo tirar na hora? Não. Então, para me tirar a identidade, eu preciso agendar o horário no Faça Fácil. Por isso que tá aqui, eu preciso ligar ou entrar no e-mail aqui e agendar o horário da Alice, certo? Preciso tirar o cartão de estacionamento. Mas para me tirar o cartão de estacionamento, eu precisava imprimir os documentos pela internet, ok, eu já imprimi. Levar para o médico preencher, eu preciso levar para o neuropediatra para ele preencher e colocar os CIDs, as coisas tudo certinho. Depois que o médico preencher, eu preciso levar no Detran Sede. E a mesma coisa os descontos na passagem aérea. Eu precisava imprimir os documentos, tanto o Medif como o Frenac, que eu já imprimi, e tenho que levar ao médico para ele conseguir detalhar tudo certinho que precisa ser feito, para que depois eu consiga emitir essas passagens com esse desconto, certo? Então, tudo que eu falo com vocês aqui, gente, eu coloco em prática aqui em casa primeiro e realmente dá resultado. Gente, eu também saio todos os dias com a Alice para terapia, para escola e tudo mais. Eu não tenho empregada, então sou eu quem limpa a casa, quem leva a Alice no médico, quem faz comida, quem lava a roupa, quem faz os estímulos dela em casa. Então, esse tipo de organização tem me ajudado muito, porque eu consigo visualizar, eu consigo tirar da minha cabeça e isso me dá mais momentos de lazer com a Alice, porque bem ou mal, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você começa a se organizar em tudo, gente. A casa, eu não limpo a casa todos os dias, eu organizo a casa todos os dias, certo? Mas vamos supor, a Alice dormiu à noite, eu vou lá rapidinho, guardo os brinquedos dela, deixo a casa toda organizada, para no outro dia de manhã ela acordar, tá tudo organizado, ela lá e pegando. E quando a gente cria esses hábitos, isso vai de uma maneira natural, certo? E aí, gente, deixa eu abrir aqui o meu script. Falando em hábitos, né? Eu falei que quando a gente cria esses hábitos, ele vai acontecendo de maneira natural ali, né?
Por quê? Um hábito, gente, é uma atividade que a gente realiza ela ali automaticamente, ela não te exige esforço mental. Então, você vai lá, acorda de manhã, você escova os dentes, você não fica pensando, ai meu Deus, eu tenho que escovar os dentes. Você vai lá e toma o seu café, você não fica, ai meu Deus, eu preciso tomar café. Você simplesmente sabe o que você tem que fazer, você vai lá, faz e toma o seu café, certo? E isso, gente, os hábitos, eles são essenciais para nossa sobrevivência. A gente precisa deles justamente para a gente economizar a nossa energia mental. E economizando energia mental, a gente pode focar em atividades que são realmente importantes, que precisa realmente que a gente desgaste mais o nosso cérebro para que aquilo aconteça, certo? Um hábito, gente, ele possui 3 etapas. Um hábito, ele possui um gatilho, ele possui rotina e ele possui recompensa. Como assim, Marcele, um hábito possui 3 etapas? Que história é essa? Gente, quando você cria um hábito, você cria o hábito pelo processo de repetição, certo? Você vai repetir tanto aquela coisa que o seu cérebro vai criar caminhos, vai criar conexões que vão executar automaticamente aquela ação sem criar um desgaste, certo? Só que como que o seu cérebro o que o seu cérebro precisa fazer para saber que ele tem que ativar aquele neurônio para fazer aquele hábito? Ele precisa de um gatilho. Então, gente, o gatilho que inicia o hábito, ele pode ser uma emoção, ele pode ser um horário, um lugar. Uma prova disso, gente, é aqui em casa. Depois da janta, eu tenho sempre que comer o quê? Um docinho. E isso eu não penso no doce, automaticamente já vai ali, nossa, acabei de comer, eu quero um docinho. Certo? A gente cria esse hábito ali. E aí, o que acontece? Esse hábito, ele pode ser tanto bom como ruim, certo? E você vai criar ele através de uma rotina. Você vai criar ele, o que é uma rotina? É a execução do hábito. Você vai executar aquele hábito que você está querendo criar ali diversas vezes até ele se enraizar no seu cérebro, certo? E depois disso vem a recompensa. Ah, eu sei que se eu fizer isso, eu vou ganhar isso de recompensa. Aí juntando esses 3, o gatilho, o gatilho, a rotina e a recompensa, você cria um hábito, certo? E nós já temos vários desses criados. Só que, gente, um hábito, ele pode ser modificado. É difícil? Muito difícil. Gente, interromper um hábito na fase de rotina, que o seu cérebro já enraizou ele ali, ele exige, assim, uma extrema força de vontade, mas é possível, certo? E a gente precisa, gente, criar hábitos bons, hábitos saudáveis. Ah, gente, no meu caso, eu tô praticamente diabética. Eu preciso fazer atividade física, eu preciso comer melhor, para mim estar bem, para mim poder cuidar bem da Alice. E aqui em casa eu sempre comprava doce, essas coisas, né? E agora eu vou ter que parar de comprar. A vontade vai sumir imediatamente? Claro que não. Eu vou ter aquela vontade todos os dias. Mas quando eu abro minha geladeira agora, ao invés de doce, eu tenho frutas. Então, eu vou repetindo esse hábito, né? Ah, eu tô com vontade de comer um doce. Você vai cair em tentação? Vai. Não tem como você mudar um hábito na fase de rotina de uma hora para outra. Uma hora ou outra você vai precisar comer um docinho. Só que, se a partir do momento que você já iniciou aquele hábito de trocar o doce pela fruta, o doce por alguma outra coisa, e você associa aquilo a uma recompensa boa, você consegue modificar o seu hábito, certo? Então, gente, os hábitos, eles vão sempre existir. Ele vive num loop ali infinito, porque a partir do momento que ele acabou um gatilho, ele já vai querer ligar outro gatilho. Seu cérebro ele vai ficar ligando gatilhos ali o tempo
inteiro, certo? Então, Marcele, mas eu acho muito difícil, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de comer doce. Gente, a primeira coisa que você precisa fazer para você se desvincular de um hábito ruim é você identificar o gatilho e substituir por uma coisa positiva. Ai, gente, eu como doce todos os dias. Qual é o meu gatilho para comer doce? Eu sei que é o horário. Quando dá lá para as 8h30, 9 horas, eu tô louca querendo um doce. Eu sei que é o jantar. Então, tipo assim, eu já sei que eu vou jantar e vou sentir vontade de comer um doce. Então, eu já vou deixar ali preparado para mim uma fruta ou alguma outra coisa que eu consiga comer. Ah, eu fico nervosa e eu quero fumar. Então, você vai ter que observar o que tá te deixando nervosa ali, tentar manejar isso. Se você sabe que se você ficar nervosa, você vai querer fumar, vamos tentar colocar uma outra coisa no lugar do cigarro. E assim você vai modificando a sua maneira, né? Então, tipo assim, você vai ter que definir um novo gatilho para aquele hábito que você quer ali, né? Para você estar colocando um novo hábito, ou para você estar modificando um hábito, e você vai definir uma recompensa boa. Ah, eu quero comer um docinho. Uma ótima ideia para você que quer tirar o doce aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou caminhar, vou fazer uma corridinha, vou chegar em casa, vou jantar e depois da janta eu vou comer um docinho bem pequenininho e depois eu vou comer uma fruta. Então, você tá criando ali 2 hábitos novos, o hábito de você caminhar, de você correr, fazer alguma atividade física. Aí você vai jantar, que é o gatilho para você ter a vontade de comer um doce, alguma coisa. E aí você vai matar a sua vontade de comer o doce comendo uma coisa doce, realmente doce. Só que, gente, uma quantidade pequena e vai adicionar recompensa àquilo ali, que é a fruta. Então, isso vai te fazer mudar, conseguir mudar esses hábitos aí. Gente, e essa mudança, ela tem que ser gradual. Como eu falei, a gente não consegue mudar tudo da noite pro dia. Então, vai mudando pequenas coisas que vocês vão conseguir fazer ter essa mudança de hábito. E aí, gente, olha só. Muitas vezes a gente fala assim, ai, eu tô infeliz, eu não tenho mais, olha, eu tô tão para baixo que a única alternativa é comer. Gente, existem vários estudos que indicam que não são as pessoas, que as pessoas mais felizes são aquelas que conseguem mais realizar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está feliz, ela se sente motivada. A felicidade é uma motivação potente para que você consiga mudar a sua vida. E aí entra uma parte que eu quero falar com vocês, que é da saúde emocional. É claro que a gente tem que fazer por onde, tem que criar circunstâncias para a gente ficar feliz. Mas se você tá vendo que você precisa de ajuda, se você tá vendo que você não tá comendo direito, que você não tá conseguindo dormir, que você não tá conseguindo dar atenção pro seu filho, tá muito nervosa, procure uma ajuda profissional. Primeira coisa, se você acha que você precisa de ajuda, procure ajuda. Tá? Não dê ouvidos a quem fala, mas é psiquiatra, psicólogo, é tudo coisa de doido, porque ainda infelizmente existem pessoas que pensam assim. Não, gente. Se todo mundo fizesse psicólogo, não teria metade dos problemas que o mundo tem, certo? Então, se você acha que você precisa de ajuda, procure ajuda. E agora, partindo desse pressuposto de que a felicidade é fisiológica e de que a gente consegue intervir e criar momentos felizes, a gente precisa sim criar circunstâncias para que a gente seja feliz. A gente precisa entender que a gente precisa tomar consciência do local que a gente está agora e até onde a gente vai chegar. Agora eu estou no meio do olho do furacão, descobrindo que o meu filho é autista. Nunca ouvi falar disso, mas eu sei que lá na frente vai ter uma luz no final do túnel e eu quero chegar lá.
Se você ter consciência disso, já é meio caminho andado. Porque você consegue sair desse furacão de uma maneira mais fácil e mais tranquila, né? A gente precisa buscar, gente, ações que tragam resultados positivos para nossa vida. Sim, a gente precisa fazer isso. A gente precisa criar circunstâncias em que a gente se sinta feliz, em que a gente tenha resultados que nos deixem para cima. Isso faz com que a gente tenha um desgaste mental muito menor quando você cria essas situações. O pessimista, gente, o pessimismo, ele te leva para o buraco. Que às vezes a gente tá ali triste para baixo e não consegue ver e você só pensa em coisas ruins. E existem momentos que a gente vai estar assim, é claro que existe, mas a gente não pode saber que existem esses momentos e permanecer nele. Nós temos meios de fazer com que isso vire coisas positivas. Então a gente precisa olhar de uma maneira mais positiva para as coisas, né? Existem várias maneiras de você fazer, né, essas circunstâncias de felicidade. E a autorresponsabilidade é uma delas, certo? Então, gente, existem coisas que você faz que vão te deixar para baixo, que vão fazer com que você fique pessimista. Quais são essas coisas? Criticar pessoas, reclamar das circunstâncias. Tá bom, as circunstâncias às vezes podem ser ruins, mas até das circunstâncias ruins nós temos um lado bom. Então, pode até reclamar ali da circunstância que está acontecendo, mas tente ver o lado bom, certo? Não fica buscando por culpados quando alguma coisa ruim acontece. Aconteceu, aconteceu. Buscar por culpados não vai adiantar. Não se fazer de vítima, gente, olha, se fazer de vítima acaba com a sua vida, acaba com a sua saúde mental. Então, não se faça de vítima, não fique justificando seus erros, todo mundo erra, gente. Então, mas eu fiz isso por causa disso ou daquilo outro. Não, você não tem que ficar se justificando para todo mundo, certo? Espera aí só um minutinho. Vou ligar o computador. Então, você não precisa ficar se justificando o tempo inteiro e para todo mundo ali, certo? Não julgue as pessoas para não ser julgado. Gente, a coisa mais... é o fato mais real desse mundo, eu falo. Se você julga, você tá dando abertura para alguém te julgar também. Então, não julgue. Todas essas coisas que eu falei com vocês são... gatilhos mentais que te puxam para o pessimismo. Então, gente, tome cuidado. Então, assuma a responsabilidade pelas suas ações, pelos seus resultados. Ao invés de você ficar reclamando de tudo, tente ser mais positiva. Isso vai fazer com que o seu cérebro ative mais respostas positivas e faça com que você seja mais feliz, certo? Isso é muito importante, gente. Então, gente, o que acontece? A gente sabe que a vida de mãe atípica não é fácil. Nós temos uma vida muito puxada, muito corrida, com muitas responsabilidades. E a gente não foge da raia. Só que, para o desenvolvimento do seu filho ser bom, para você conseguir ajudar o seu filho a se desenvolver plenamente, você também precisa cuidar de você. Existem métodos que vão te ajudar a fazer isso. E mais uma vez eu vou falar como eu sempre falo quando eu tô falando de autocuidado, de autorrealização e essas coisas. Este aqui é o cenário ideal que eu tô passando para vocês. Mas como eu informei, buscar conhecimento te liberta. A partir do momento que você busca o conhecimento, que você sabe da existência desses métodos de organização que vão ajudar a sua vida, vão ajudar você a ser mais organizada, vão ajudar você a tornar a sua rotina mais leve, tornar mais leve a sua saúde mental, aquela sobrecarga mental,
vão fazer com que você se torne uma pessoa menos reativa, vão fazer que você se torne uma pessoa menos estressada, e isso vai fazer com que você cuide melhor do seu filho, vai fazer com que você cuide melhor da sua família, vai fazer com que você cuide melhor de você, certo? Então, gente, o fato de nós sermos mães atípicas não significa que a gente precisa se anular. Não significa que a gente não pode sonhar, que a gente não pode conquistar, que a gente não pode realizar. Pelo contrário, nós somos fortes e podemos fazer isso. O que a gente precisa é usar de meios e métodos que nos ajude a fazer com que essa jornada se torne mais leve. E isso existe, gente, certo? Então, como eu já falei com vocês aqui, o primeiro passo para a gente tornar essa jornada da maternidade atípica mais leve é buscar conhecimento. Conhecimento vai te dar liberdade. Então, gente, busquem conhecimento, mãezinhas, certo? E não é só um conhecimento. Quais são os primeiros sinais de autismo? Vou lá na internet, abro o primeiro vídeo que vejo leio lá e acho que já sei. Não, busque de verdade, busque de fontes confiáveis, leia artigos científicos, livros, veja vídeos, veja cursos, se informe, busque conhecimento de verdade, certo? O segundo passo é o quê? Autocuidado. Então, o primeiro passo para você se tornar a sua jornada mais leve é você buscar conhecimentos que vão fazer com que você se torne uma pessoa mais capacitada para lidar com a alteração do seu filho, certo? O segundo passo é o autocuidado. E, mais uma vez, quando estou falando de autocuidado, não estou falando só de vestuário e roupa, estou falando de um mundo ali de autocuidado, né? Que existem. Existe o autocuidado desde lá da base da pirâmide, como eu falei com vocês, até a autorrealização. Você precisa cuidar de várias etapas da sua vida. E como eu sempre falo, autocuidado, principalmente para uma mãe atípica, não é luxo, é necessidade, certo? Então, você precisa buscar conhecimento, você precisa ter autocuidado, você precisa se organizar, né? Então, como eu falei com vocês, esse método GDT aí, que é o método que eu estou usando aqui em casa, que é aquele método de você esvaziar sua mente, que é o método de você conseguir controlar esses laços abertos aí, evitar esses laços abertos, fazendo com que a sua mente fique mais limpa. Isso vai te dar uma calmaria muito maior, isso vai evitar uma sobrecarga emocional muito grande e vai te ajudar a se tornar uma pessoa menos reativa, certo? Você se tornando uma pessoa menos reativa, você consegue cuidar muito melhor do seu filho. Principalmente quando ele está em uma crise, quando está em uma situação ali de conflito, uma situação difícil. Se você é uma pessoa menos reativa, se você está menos estressado, você vai conseguir lidar muito melhor com a situação. E a gente sabe que pais atípicos passam por situações assim a todo momento, né? Basta sair de casa com o filho que a gente está passando por uma situação ali meio difícil de lidar, então é muito importante que a gente consiga controlar as nossas emoções para que a gente consiga controlar os nossos filhos, certo? E por último, gente, a gente precisa entender, né, por último não, depois da gente conseguir organizar a vida, a gente precisa entender que a gente precisa melhorar a nossa vida através de hábitos, né? Que para você criar um hábito, você precisa de... Voltou. Que um hábito, ele passa por três etapas, né? Que é a criação de gatilho, rotina, recompensa. E que é muito importante a gente se desvincular de hábitos ruins, criar hábitos bons para que a nossa rotina seja uma rotina mais calma, uma rotina mais sábia, né? Uma rotina com mais alegria. Então a gente consegue fazer com que isso aconteça, né? É difícil? É, mas se a gente tiver força de vontade, a gente consegue. E por último, agora sim, por último, a gente precisa cuidar da nossa felicidade, porque ela é a motivadora, ela é a força motriz
para todas as outras coisas que a gente precisa fazer. Se a gente está feliz, é muito mais fácil a gente conseguir entrar ali, fazer todas as outras coisas, se cuidar da gente, cuidar do filho, se organizar, fazer tudo isso. Então, gente, e sim, tem como a gente criar hábitos mais felizes, tem como a gente criar circunstâncias mais felizes, né? Através de pensamentos, através de várias técnicas aí que você consegue fazer isso. Então, é muito importante isso. Então, gente, a nossa live de hoje foi essa, foi para passar para vocês essas dicas, né? De como tornar essa jornada mais leve. Gente, é muito importante. Eu falo que quando eu descobri o autismo da Alice, que eu tive que sair da faculdade, que eu tive que deixar de lado vários sonhos, várias coisas, eu cheguei ao fundo do poço também. Eu cheguei uma hora que eu só não conseguia sair da cama, eu só chorava. Eu me olhava no espelho e só enxergava a Marcele mãe que estava ali. Eu me olhava no espelho e só enxergava aquela mulher que tinha que cuidar de outra criança. Eu não me enxergava mais como mulher, eu não me enxergava mais como esposa, eu não me enxergava mais como uma pessoa que realiza sonhos, né? Então, é importante você saber que o fato de você ser mãe atípica, isso não vai fazer com que você deixe de lado seus sonhos. A gente passa por um momento de luto, sim, e é muito importante a gente passar por esse momento de luto. Mas vencido esse momento, a gente precisa sim se cuidar, a gente precisa sim olhar pra gente, a gente precisa sim ter sonhos, porque sonhos é o que nos move. Entendeu? Então a gente precisa ter isso. Não é feio, não é egoísta você querer ter sonhos, você querer ter uma vida mais leve, você correr atrás dos seus ideais. Pelo contrário, isso vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor, vai fazer com que o seu filho veja uma mãe forte, uma mãe que corre atrás das coisas, entendeu? O seu filho é o espelho do que ele vê você fazendo. Aqui em casa, gente, eu criei, né, mania de acordar de manhã, lavar meu rosto, coisa que eu não fazia mais, passar um batonzinho, pentear o cabelo. E aí eu e a Alice, geralmente a gente acorda ali no mesmo horário. Ela acorda, ela vai pro banheiro e fica me esperando na porta do banheiro pra ela escovar o dente junto comigo. Entendeu? Eu vou pentear o meu cabelo, ela pede a escovinha dela, eu vou lá, dou a escovinha na mão dela, penteio o cabelo dela. Então, tipo assim, a gente acha que cuidando da gente, a gente tá cuidando só da gente, mas não, a gente tá cuidando deles também. E isso é muito importante. Então, gente, lembre-se de cuidar de vocês. Lembre-se de arrumar métodos de deixar a vida de vocês mais leve, certo? Quem tá aqui na live agora, se quiser comentar alguma experiência com a gente, se quiser falar, né, se já usa algum desses métodos, aí pode estar falando. Kombi do Baú, obrigada por compartilhar essas experiências. Ai, minha amiga, muito obrigada. É muito bom estar compartilhando, né, com vocês. Eu falo que o que me faz, o que me move hoje em dia é isso, é poder ajudar outras mães, né? Eu sofri tanto quando eu descobri o autismo da Alice e tudo, e conversar com outras mães, ver que aquilo que eu estava passando, outras mães também já passaram, ou estão passando, ou vão passar. É muito importante a gente ter essa troca, né? Essa troca de experiência faz com que a gente cresça bastante. Paty é minha prima lá de Muré, Minas Gerais. Saudades, prima também, viu? E, gente, é isso a nossa live de hoje, então. Era só pra gente estar conversando sobre o quão importante é a gente estar se cuidando, tá? Aqui no meu canal, aqui na bio do meu Instagram, gente, não sei se todos aqui já sabem, mas nós temos um grupo de mães, né? O grupo da Jornada da Maternidade Atípica, que nós já temos praticamente 200 mães. É um grupo, né, que foi criado justamente para a gente estar trocando essas experiências, para a gente estar comemorando as pequenas vitórias juntas, para a gente estar buscando informação da fonte, né, porque são
todas mães atípicas que já passaram e passam por diversas dificuldades, e às vezes você tá com uma dificuldade em uma coisa, aí outra já passou por aquilo e consegue te ajudar. Então, é um grupo muito unido, muito perseverante, e se você quiser fazer parte, é só você clicar aqui no link da bio que você vai conseguir entrar lá no grupo. E aqui no link você também consegue, gente, baixar o nosso e-book. Sim, nós temos um e-book para chamar de nosso, o TEA, né? O e-book do TEA, que é o transtorno do espectro autista, onde eu comento com vocês, passo para vocês tudo sobre o autismo, né? Você descobriu agora que a criança é autista, né? Tá naquele choque do diagnóstico ali. O que que eu preciso saber sobre o TEA? Nesse e-book tem tudo que você precisa. Desde os primeiros sinais, a que médico procurar, quais são as terapias, direitos do autista, mitos e verdades. Lá tem tudo que você precisa saber sobre autismo, certo? Então, entre lá no link da bio lá aqui no Instagram, baixe o seu e-book, compartilhe com quem você acha que precisa ler esse e-book, entre no grupo das mães atípicas, ou então compartilhe, né, com outras pessoas aí que vocês conheçam, outras mães, para que essa comunidade cresça cada vez mais e a gente possa, assim, estar ajudando umas às outras aí de forma feliz, de forma positiva, né, para a gente conseguir, sim, fazer uma jornada mais leve, certo? Então, gente, olha, um super beijo para vocês, muito obrigada a todos que participaram da live. Então, vamos fazer com que esse assunto e essa jornada se torne mais leve, se torne mais positiva, se torne mais produtiva, certo? Tchau, tchau, gente. Eu vou deixar essa live salva para quem não assistiu, tá assistindo, para encaminhar para outra pessoa que precisa, tá bom? Tchau, tchau, gente.